Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Hoje é dia 28/8/2020, sexta-feira. Peguem lá seu material de estudo, por favor, e vamos para a matéria de matemática. Bom, hoje nós vamos estudar ângulos e polígonos. Então, dois assuntos que são bem parecidos um com o outro. Mas vamos falar um pouquinho sobre os ângulos. Abram lá na página 222, por favor. Eu quero que vocês acompanhem a explicação para você entender o que é ângulo, para quando for praticar atividade você saber responder. Bem, bom? Então vamos lá, acompanhem lá comigo. Observem aqui nessa imagem. Aqui é uma bicicleta, ok? Essas rodas da bicicleta, elas nos lembram uma figura geométrica. Vocês sabem que figura geométrica é essa? Isso mesmo, um círculo. Então, o que você vai fazer aí? Se você tiver em casa esse material aqui, esse objeto, ele se chama compasso. Se você tiver em casa, pegue ele, por favor. E pegue uma folha de papel. Você vai pegar um compasso, fazer uma abertura de 3 centímetros. Você vai pegar uma régua para ajudar você a medir 3 centímetros da abertura desse compasso, ok? Conseguiu fazer isso aí? Você vai agora para o papel e vai colocar ele bem no meio e, sem tirar, né, a base do papel, você vai marcar aí o compasso traçando uma circunferência ou um círculo, fazendo um círculo. Muito bem, terminado esse passo, nós vamos ter esta figura aqui, que é o círculo. Quando você ter essa figura, você vai em uma tesoura e recorte esse círculo bem bonitinho aí, tá bom? Terminado, você vai dobrar esse círculo no meio. Isso, você pega e dobre ao meio, ele vai ficar dessa forma. E depois você dobra no meio de novo e ele vai ficar desta forma. Muito bem, virem a página, por favor. Agora, quando você abrir a folha, aí você pega, abre essa folha, você vai descobrir que ficou algumas marcas. As marcas que ficaram, você vai pegar um lápis e uma régua e vai fazer um desenho. Ele vai ficar dessa forma, tá? Ele vai ficar nesse modo aqui. Você vai fazer um risco dessa forma e o outro dessa forma. Ok? Temos aí 2 segmentos. Nós desenhamos 2 segmentos de reta que se cruzam em um ponto. Então, o que seria esse segmento de reta? Aqui, gente, ó. Esse aqui é um segmento e esse aqui é outro segmento. Aqui, nesse meiozinho aqui, onde eu coloquei minha caneta, esse é o ponto onde essas 2 retas vão se cruzar. Entendeu? Então, as 4 partes em que o papel ficou dividido, eles vão dar para nós uma ideia de ângulo. Isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa abertura que fica bem aqui, é isso que nós chamamos de ângulo. Olha só. Muito bem, vocês estão vendo esse outro objeto aqui? Se você tiver em casa esse objeto, é muito bom a gente ter em casa esse objeto. Eu não tenho, né? Mas eu espero que se vocês puderem comprar ou ter esse objeto, é importante, porque você vai aprender a usá-lo, tá? O nome dele é transferidor. Ele é usado para medir os ângulos. Então, cada ângulo desse círculo que você fez aí, ele tem uma medição. Qual é a medição de um ângulo? Então, você vai pegar aí, se você tiver o transferidor, dobra o seu círculo novamente, né, no meio, e dobre de novo no meio, e coloque ele em cima do seu transferidor, como você observa aqui, numa abertura. Tá vendo essa primeira aqui? Vai ficar dessa forma. Então, você vai ter o tamanho do seu ângulo. Se a gente for prestar atenção, ele vai pegar aqui, ó, de 90 graus, tá? Então, se eu colocar aqui
esse papel em cima desse transferidor, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Então, cada ângulo desse papel aqui, desse nosso círculo, tem 90 graus. Observe agora essa figura que explica algo interessante, gente, e está tudo naquele círculo lá que você fez. Veja só. Tá vendo aqui? Isso aqui e isso aqui, esses dois traços aqui, são chamadas de semi-retas. Essa aqui é uma semi-reta e essa aqui é uma outra semi-reta. Esse ponto aqui, né, é aonde deu origem às semi-retas. É bem aqui, tá vendo? É onde elas se cruzam, ok, gente? Os lados são duas semi-retas, então eu tenho um CA, tá vendo? E um CB. Então, eu tenho essas letras aqui para ajudar você a saber o que é cada um. Então, a letra C significa a origem do ponto. A letra A é a primeira semi-reta, então por isso que é CA. E a letra B é uma outra semi-reta, que por isso dizemos CB. Chamamos esse encontro bem aqui, vocês lembram como é que é chamado esse encontro? De vértice. Isso a gente aprendeu lá na questão dos polígonos, né? Que nós sabemos sobre as vértices, os lados, que a gente aprendeu que não é lado, né? É vértice, face e aresta. Então, nós temos aqui esse encontro chamado de vértice. Muito bem. Essa vértice, ela que dá origem às duas semi-retas. Agora, você observou aqui, essa abertura aqui, nós chamamos de ângulo. E esse ângulo, a medida dele, como nós já vimos, é 90 graus, tá? Gente, é simples isso, né? É simples assim. Então, o ângulo nada mais é do que nós descobrirmos qual é a medida dele, tá bom? Muito bem, virem a página e vocês vão ver que existem três tipos de ângulos. O ângulo reto, que é o 90 graus, como a gente já viu lá, né? Se você pegar seu transferidor, você vai observar aí. Quando eu quero um ângulo agudo, ele vai ser, então, menor. Então, é como se eu pegasse ele, ó, e diminuísse mais o ângulo, né? Digamos que o ângulo é menor, aí eu chamo ele de ângulo agudo. E se ele for um ângulo maior, eu chamo ele de ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 graus. Entendeu? Então, olha só, gente, o ângulo reto, ele mede 90 graus, certo? Esse é o símbolo para você descobrir o ângulo. Quando eu tenho um ângulo menor que 90 graus, eu chamo ele de ângulo agudo. Quando eu tenho um ângulo maior que 90 graus, eu chamo ele de ângulo obtuso. Então, tá bom? Vamos praticar aí. Entendido aí? Três atividades para você fazer isso. Você vai colocar verdadeiro para as frases verdadeiras e F para frases falsas. Então, você vai ler cada frase aí e vai colocar se é verdadeiro ou se é falso. Aquelas frases que não estão corretas, né? Ou seja, as que são falsas, você vai colocar aí no lado, nessa linha, o verdadeiro, tá? Você vai colocar, então, como é que ela é verdadeira. Como que você vai colocar essa frase no modo verdadeiro, tá? Número 2. Você vai observar aí que nós temos alguns ângulos, né? Utilizando o esquadro, né? A figura que está aí, verifique se esses ângulos são retos, obtusos ou agudos. Então, você vai me dizer, nessas figuras, qual é o ângulo reto, agudo ou obtuso, tá? E a terceira, só uma dica, né? Se você tiver um transferidor,
né? Aquele objetinho que eu mostrei para você. Ou se você não tiver um transferidor, pode estar usando a sua régua para medir, tá? Então você vai medir lá 90. Aí você vai verificar. Vai colocar, desculpa, vai pegar aqui aonde tem os pontinhos, né? E medir o ângulo. Então essa abertura roxinha aí é aonde que você vai medir. Então você vai encontrar a resposta. Fica só a dica aí para atividade. E a número 3, você vai fazer agora, né, no seu caderno, ou pode fazer no seu caderno mesmo, um ângulo obtuso, um ângulo agudo e um ângulo reto, tá? Então, como é que você vai usar? Você já tem um exemplo mais ou menos aí na número 2. Então, faça o ângulo, pode usar o transferidor também ou a sua régua para fazer isso. Então, você vai ver como é que é um ângulo reto, como é um ângulo obtuso, como é que é um ângulo agudo. Lembrando que se você verificar lá no assunto da última parte que eu expliquei do vídeo, descobertas no uso do transferidor, você vai ver que tem umas linhas. Elas vão te dar a dica de como você pode saber qual é o ângulo correto. Bom? Por hoje é só, gente. Espero que vocês consigam fazer sua atividade matemática e a gente se encontra na próxima semana. Tchau!